Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Previcast, o seu podcast de direito previdenciário. Hoje você vai ter uma experiência fantástica com uma pessoa que conhece muito de gestão. Se liga só, ele foi reitor de universidade, ele é um especialista em liderança, palestrante, já palestrou em estádio de futebol e vai compartilhar com a gente aqui muito conteúdo ligado à gestão. Então, você com certeza vai aprender o que esse executivo, porque ele é um executivo, diretor executivo aqui, então realmente é um cara profissional de gestão que vai compartilhar um pouquinho de conteúdo com você. Antes, comenta aqui o que você tem achado do Previcast. Quais são os insights que eu tenho gerado aí para você? Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? E também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade. Quero apresentar ele, o cara é fera e eu vou me esforçar aqui para tirar muito conteúdo dele. Denis Lopes, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Danilo, pessoal do canal Previcast. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho sobre gestão e, acima de tudo, falar sobre pessoas, porque ninguém fala sobre gestão ou liderança sem pessoas. O foco de tudo é sempre nas pessoas. Bacana, pô, já começamos bem e se alinha a um pilar que eu tenho no escritório. Eu tenho um método de gestão que eu chamo de 4 P's, eu já falei isso em alguns episódios, e dois pilares, dois desses P's, um é pessoas e o outro são processos. Empresa precisa ter processos bem mapeados e pessoas nas suas atividades de acordo com as suas capacidades e motivadas também. Então, acho que são pilares fundamentais. Pô, tô falando isso com um grande gestor, eu preciso dessa confirmação. É por aí mesmo? Tô indo no caminho certo aqui, pensando de gestão dessa forma, Denis? Exatamente isso. Ninguém lidera máquinas. A gente manipula máquinas. Nós lideramos pessoas. E liderar pessoas tem uma diferença muito grande, porque essas pessoas precisam sentir confiança nesse líder. Elas precisam se sentir acolhidas. Você precisa transmitir essa confiança, credibilidade, segurança. Isso não é fácil, não tem manual, embora a gente faça diversos treinamentos e cursos, cada um precisa trabalhar. E aí eu já vou deixar uma palavra que vai nortear o nosso papo, chamado autoconhecimento. Enquanto a gente não se conhece profundamente, a gente não consegue despertar o melhor que nós temos em nós mesmos. Então, eu dou o exemplo do espelho, né? Quando nós nos olhamos no espelho pela manhã, nem sempre a gente olha, enxerga aquilo que a gente gostaria de enxergar. Então, eu sempre uso exemplos pessoais. Então, todo dia de manhã, eu vou lá escovar os dentes, olho no espelho e eu falo assim, este daí é o Denis que as pessoas enxergam. Porque eu, quando não estou olhando o meu reflexo, eu me enxergo de uma outra forma. Todos nós nos enxergamos muitas vezes de uma outra forma. Mais alto, mais baixo, mais bonito, mais magro, sem olheira. Só que o espelho reflete exatamente quem a gente é. E a gente pode mudar isso. Eu posso fazer algum procedimento, eu posso fazer qualquer coisa para melhorar. Desde que isso não se torne uma obsessão, eu posso fazer algo para melhorar. Mas eu não posso esquecer que aquele reflexo sou eu. E está tudo certo, porque absolutamente ninguém mais neste planeta será exatamente como eu. Nem que eu tivesse um irmão gêmeo, ele não seria idêntico a mim. Então isso é importante. Autoconhecimento. Pô, autoconhecimento. Me lembrou de um episódio que nós fizemos, doutora Thaís, deixar o episódio, deixar aqui o card dela. A gente falou muito sobre isso aqui. Olha que interessante, né? Um ponto que ela trouxe, Denis. Às vezes você está com um problema, eu passei por isso durante um tempo, problema em casa, com a família, com a esposa, aí você produz mal no outro dia no trabalho, e aí fica cheio de serviço, aí se relaciona mal na sociedade, não consegue fazer amigos ou tempo de valor com os amigos, não cuida do filho, isso desencadeia de novo problema com a esposa e vai rodando em todos os aspectos da sua vida. Se você não quebra isso,
é um grande problema. E isso acontece muito pelo autoconhecimento, né? De você perceber essas diversas áreas da sua vida e como você tá. Não tem como você ser um bom profissional se você não tiver bem em todas essas áreas. Pô, você estava me falando aqui, os bastidores, que é uma fera aí em termos de autocuidado, né? Pô, você falou que faz academia, né? Malha, calistenia, o que mais que você falou? Parkour, artes marciais. Hoje de manhã eu fui fazer um treino e aí tinha uma galera jogando rugby, né? Eu falei, por que não, né? Então, assim, eu completei 50 anos recentemente e eu trabalho muito a questão também da diversidade e inclusão e eu falo também dessa questão do etarismo, né? Que existe muito no Brasil. Você muitas vezes é mensurado a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade física mensurada por um número. Ah, passou dos 50, então você já está velho. E eu não gosto de me prender nesses números. Eu acho que os números são dados muito pontuais que não necessariamente dizem muita coisa. Eu digo assim, no dia 14 de setembro eu tinha 49 anos. Então eu estava na casa ainda dos 40. No dia 15 de setembro, eu completei 50 anos. Eu falei, mas nessas 24 horas, o que mudou? Mudou que o meu registro, eu saí da casa dos 40 e entrei na casa dos 50, mas eu continuo, assim, em menos de 24 horas eu não mudei fisicamente, intelectualmente, tanto assim. Então a gente precisa se preocupar menos com essa questão numérica e aproveitando, já que o objetivo é a gente falar para todo esse público, né, principalmente de advogados, mas o público em geral que assiste o Prevcast, que a gente tem que se preocupar menos com números e mais com pessoas, com a questão da realidade e de preocupar com as pessoas. Então tem coisas que às vezes são muito indelicadas, né? De, por exemplo, perguntar o seu peso, a sua idade, quanto você ganha. Então você vê, as pessoas muitas vezes têm essa curiosidade pelos números da sua vida. E para que serve isso? Absolutamente nada. Talvez o advogado previdencialista ele vai precisar de muitos números por uma questão técnica. Mas na nossa vida pessoal, não se apega de todos esses números, né? A gente precisa viver mais, com qualidade de vida. E a liderança saudável, que não é uma liderança tóxica, é a liderança que tem uma vida completa, que você não fala só de trabalho com seus colegas, com seus colaboradores, você fala da vida, do bem-estar, de saúde, né? Que isso é o que importa. Pô, muito legal. Eu tive uma outra reflexão, me lembro uma vez vendo o Abílio Diniz falando, né, que ele era um cara que treinava até os últimos dias de vida dele. O Paulo Lemann, igual, né? E isso, das vezes que eu ouvi, refletiu muito em mim. Talvez até nessa época em que eu estava numa situação mais complicada, eu estava fora de peso e tudo mais. E eu melhorei muito a minha alimentação, atividade física, e aí melhorei todos os aspectos da minha vida. Me parece, porque os advogados que estão em casa, muitos deles estão sobrecarregados de atividade e com uma grande possibilidade de entrar nesse círculo vicioso. Mas seria interessante vir para esse virtuoso. Me parece que os aspectos fora do trabalho, eles são até muito mais importantes. Por exemplo, cuidar da própria saúde e do autoconhecimento é mais importante até, e penso eu hoje isso, do que o próprio direito previdenciário como um todo. Você, como um grande executivo, tem essa percepção, percebe que cuidar do seu corpo, da sua mente é muito mais importante para que você execute bem as suas atividades? Sem dúvida. Eu sempre fui muito workaholic e chega um determinado momento da sua vida, da sua carreira, que você percebe que não adianta você trabalhar 14, 16 horas por dia de forma ininterrupta, de forma que você não consiga ter algumas pausas, alguns momentos de abstração disso. Então, eu acredito, eu sigo isso e compartilho isso com as pessoas que trabalham comigo, de que uma vida saudável e um relacionamento profissional, né? Esse relacionamento que você tem dentro do seu negócio, seja ele você seja funcionário, CLT de uma empresa, ou seja o seu próprio negócio, o ideal é que você consiga, ao longo do dia, mesclar todos esses momentos. Então, tem o momento
de uma boa alimentação, um momento de dar risada, um momento de trabalhar, um momento de fazer uma reunião. E, e esses pequenos momentos que você vai fracionando ao longo do dia te tornam mais produtivos. Você chega no fim do dia na sua casa com muito mais disposição e com muito mais bem-estar. Porque você imagina, você passa no escritório, sei lá, das 9 da manhã até as 18, 19 horas, exclusivamente trabalhando e falando de trabalho. E aí depois você chega em casa tão exausto que você também quer ou se jogar na cama e morrer de dormir, ou então você quer também viver todos aqueles momentos com a família e uma série de coisas num curto espaço de tempo que você não vai dar conta. Então, durante o dia, é importante. Deu vontade de sair na esquina, tomar um sorvete ou tomar um café e conversar com um amigo. Essas pausas, esses momentos que você se desconecta formalmente do trabalho, te geram insights, e isso eu não estou dizendo aleatoriamente, são pesquisas realizadas, e te geram insights que você se torna muito mais produtivo. Eu já tive muitos insights, eu já descobri muitas coisas fora da minha sala. A gente descobre muito mais, a gente resolve problemas complexos nesses momentos. Eu fui reitor da maior universidade do estado do Rio de Janeiro, que é a Unigran-Rio, estive lá quase 3 anos, uma universidade com 23 mil alunos, só a medicina tinha 2.500 alunos, 1.200 colaboradores, na Baixada Fluminense, numa região que durante 5 vezes eu tive que fazer evacuação do campus por conta de tiroteio nas comunidades em volta. Então era uma situação extremamente tensa, complexa, e as pessoas falavam, Denis, o que você toma para manter essa tranquilidade? Eu dizia, gente, a gente tem que entender o seguinte, eu não vou dar conta de resolver tudo na minha vida e na vida dos outros sempre. Então a gente tem que ter foco naquele momento. Então aquele momento exigia a minha atenção, mas principalmente a minha tranquilidade para conseguir evacuar um campus que naquele momento tinha 9 mil alunos. E o caveirão passando por cima do campus, e o tiroteio rolando, e eu tenho que garantir a saída tranquila desses alunos, desses colaboradores. Eu não posso entrar em pânico. Eu tenho que estar com essas pessoas. Então isso é muito importante. Nossa, Denis, mas você aprendeu a fazer isso assim? Não. Aí vem uma outra coisa que a gente falou nos bastidores e que eu gosto de falar muito para o público jovem. Existe um processo e existe um timing para a gente desenvolver segurança, maturidade e essas competências, né? Essas competências de inteligência emocional. Isso leva tempo. Então, hoje as pessoas que estão me assistindo falam assim, poxa, que legal o blazer dele, olha só, tem até um lencinho combinado com a camisa. Ele é rico. Ele nasceu assim, né? Então, gente, agora, se me perdoa, eu vou falar para aquela câmera, para vocês que estão me assistindo. Vocês acham mesmo que eu nasci assim, com esse blazer, com essa roupa? Gente, eu comecei a trabalhar com 15 anos vendendo vela na porta do cemitério. Então essa história eu preciso contar. Por favor. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Isso em 1980, numa época que não era muito comum as crianças, né, terem os pais separados. E digamos, o primeiro bullying que eu sofri foi na minha primeira série. E aí você espera que um professor da primeira série seja uma pessoa acolhedora. Hoje, essa pessoa provavelmente seria filmada e denunciada, mas naquela época não existia isso. O professor era sempre uma autoridade. Então, meu rendimento escolar começou a cair e essa professora falou assim para mim, Denis, eu queria falar com o seu pai, porque você está indo mal na escola. E eu falei, professora, eu não sei onde meu pai está. Ele foi embora, eu não sei onde está meu pai. Mas eu posso chamar minha mãe. E aí ela deu um sorrisinho no meio da sala e falou assim, por isso que você é burro, né? Você não tem pai. E aí com 7 anos, não era aquilo que eu esperava ouvir de uma professora da primeira série.
E eu podia ter tido muitas reações, mas a minha reação foi simplesmente ter resiliência. Falei, calma, isso daí vai mudar. E o tempo passou, né? A nossa vida familiar era muito difícil financeiramente. E aí, com 15 anos, mais ou menos, de idade, passando em frente a um cemitério num dia de finados, uma mulher me abordou e falou assim, garoto, quer ganhar o dinheiro? Eu falei, quero, né? Quem não quer ganhar o dinheiro? Eu falei, mas é o quê? Ela falou, olha, me deu uma caixa com 20 maços de vela. Falou, hoje é finado, você vai ali do outro lado no cemitério, ela tinha uma floricultura, você vai lá e você vende essa caixa de velas. E ela me falou quanto que era, eu atravessei a rua, depois de 20 minutos eu voltei, eu falei assim, você tem mais uma caixa? Ela falou, o que você fez com a que eu te dei? Eu falei, eu vendi, tá aqui o dinheiro. E aí, até o fim do dia, eu acabei com o estoque de velas dela. Depois disso, ela me chamou para tomar conta da loja dela, eventualmente, em vários momentos. E fui fazendo vários bicos, eu fui trabalhando em várias coisas de forma muito improvisada. Mas eu tinha um sonho, eu sempre imaginei que a minha vida só conseguiria ser transformada se eu entrasse na faculdade. E eu mirei numa universidade que eu queria me formar em administração. Então, foi logo no início da era Collor, onde houve abertura de mercado e o Brasil começou a abrir para importação e exportação. Então, a Universidade Mackenzie tinha um curso chamado Administração com ênfase em comércio exterior. Era a primeira turma daquele curso. Eu falei, vou fazer esse curso. Só que eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade. E aí, passando em frente uma fábrica de máquinas de escrever. Então, quem tiver olhando agora o Dr. Danilo, atrás dele tem uma máquina de escrever. Para quem é da era do computador e não tem ideia do que seja uma máquina de escrever, é esse aparelhinho aí, essa máquina. E a Olivetti fabricava essas máquinas. E na porta da fábrica tinha uma plaquinha escrita assim, auxiliar de almoxarifado. Eu cheguei, falei para o dono lá, entrei lá na fábrica e falei assim, olha, eu queria me candidatar a essa vaga. E ele disse assim, não tem essa vaga. Eu sempre fui uma pessoa chata, sabe, Danilo? Sempre fui uma pessoa insistente. Eu saí, tirei a placa da parede, voltei para ele e falei, mas a placa está aqui, está na porta da fábrica. Ele falou assim, deu risada, né? Ele falou assim, tá, mas essa vaga já foi preenchida. Ele falou, mas por que você quer tanto emprego? Eu falei, porque eu quero fazer faculdade, eu preciso, né, me inscrevi no vestibular, mas não adianta fazer o vestibular, passar e depois não ter como pagar. Ele me apontou um jaleco azul marinho e falou assim, olha, eu tenho uma vaga na fábrica para consertar a máquina de escrever. Se você aceitar, a vaga é sua. Eu falei, o senhor vai me pagar? Ele falou, vou. Eu falei, então, bora lá. Botei o jaleco e aprendi a montar e desmontar essa máquina, né, a consertar e uma série de coisas, e finalmente entrei no Mackenzie. E aí eu pensei, uau, consegui entrar no ensino superior. Mas a vida nunca é fácil, né? Estudando o que, né? Administração. Administração. E aí, o que aconteceu na minha turma, né? Da minha turma de 85 alunos, eu era o único, ou um dos únicos, que trabalhavam. A grande maioria não trabalhava. E dos poucos que trabalhavam, eu era o único que trabalhava numa profissão mais que eles consideravam braçal, porque muitas vezes eu chegava com o braço sujo de graxa, né? Não dava tempo de eu me limpar para ir para a faculdade. Então eu sofria novamente o bullying na faculdade. Já tinha sofrido no colégio, na escola, tinha sofrido na faculdade. Então todos os dias, quando eu saía da universidade e ia para casa, eu tinha uma certeza que eu ia desistir daquele curso, aquele seria meu último dia. Mas no dia seguinte eu acordava e falava, não, Denis, vamos lá. A vida não é fácil e se você ficar em casa não vai ser fácil. E ao longo do tempo eu consegui um emprego na Editora Abril para trabalhar na área de importação e exportação. E aí eu me tornei o único aluno da sala que já trabalhava na área de comércio exterior. Então, de patinho feio, eu virei a estrela da sala.
todos os professores queriam tirar dúvidas comigo, porque eu, de fato, trabalhava na prática. E de lá eu recebi uma proposta para trabalhar numa multinacional suíça de transportes internacionais. E aí, com isso, eu tive a oportunidade de trabalhar em 17 países. Então, eu digo que não foi sorte, né? As coisas não caíram no meu colo. Eu ralei bastante para conseguir alguma coisa. E aí eu trabalhei mais de 10 anos na área de logística internacional e eu me especializei num ramo da logística muito específico, que era o transporte de cargas de dimensões diferenciadas. Então, por exemplo, eu transportei vários animais vivos, mas não eram animais comuns, né? Como cachorro, gato. Então eu transportei pinguim, girafa, baleia, eu transportei uma baleia viva de avião, transportei um espelho de satélite, um meteoro, carga radioativa, trabalhei em plataforma de petróleo lá no Rio de Janeiro, em Macaé. Trabalhei com cabos de submarino de telecomunicações que vão de Fortaleza até a Inglaterra. E apesar dessa vida, digamos, muito emocionante, faltava um propósito na minha vida. Eu era diretor de logística internacional de uma multinacional, tinha um bom salário, mas faltava um propósito. E aí, exatamente 20 anos atrás, em 2004, um colega me chamou para dar aula. Ele falou: Denis, você não quer dar aula? Uma faculdade aí, contratando professores. Eu falei: poxa, mas eu nunca me vi dando aula, será que eu tenho jeito para isso? Ele falou: pô, vai abrir um curso tecnólogo de logística, é a sua cara, você não quer pegar uma noite só para dar aula? Eu falei: tá bom, vamos ver como é que é esse negócio de dar aula. E aí entrei na sala de aula, há 20 anos atrás, e ao final da aula, os alunos me abordaram e dizendo o quanto eles tinham gostado da aula, do meu jeito de explicar, e que tinha feito diferença na vida deles, e etc. E aí eu me conectei com aquela professora da primeira série, e eu falei: poxa, eu acho que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, diferente do que ela fez. Ela não fez Na verdade, eu acho que ela fez a diferença na minha vida, né? Eu soube usar aquela crítica, aquele deboche de uma forma positiva. Mas talvez outras pessoas, ela ou tantas outras, né, profissionais da área de educação que não são tão inclusivos, podem ter prejudicado pessoas. Então eu falei: poxa, eu posso fazer essa parte, né, de ajudar pessoas por meio da educação. Então eu saí dessa área de logística e desenvolvi uma carreira na área de educação ao longo desses 20 anos. Então, nesses últimos 20 anos, eu fui professor, coordenador de curso, depois eu fui diretor acadêmico, diretor de unidade, assumi a reitoria de algumas universidades: São Paulo, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, e no final do ano passado voltei para São Paulo. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória aí na área de gestão. Já deu para perceber que tem muito know-how aí para compartilhar com a gente. Chegar à reitoria de uma universidade ou de algumas universidades não é um nível simples de compreensão de gestão, assim como transportar baleia e meteoro, cara. Cara, que loucura! Baleia e meteoro não deve ser uma coisa fácil. Acho que nem tem livros que falam sobre isso, imagino. A gente só faz na prática. Esse caso do meteoro foi engraçado porque eu tinha ido para o México, isso daí foi no México. Eu fiquei 40 dias no México trabalhando num embarque de telecomunicações. Então eu estava envolvido com um embarque de telecomunicações. E aí surgiu uma feira em Houston, nos Estados Unidos, que era uma exposição de meteoros. Então, era um museu de astronomia que ia fazer um evento lá sobre exposição de meteoros. Então, vários países do mundo que tinham meteoros estavam mandando esses meteoros, né, de avião, né, transportados para os Estados Unidos para participar dessa feira. E na Cidade do México tem um museu de antropologia que tem muitos meteoros, enfim. Aí tem um específico que tinha uma particularidade, né, um tom mais azulado, enfim, que eles queriam muito levar. Só que esse meteoro, ele estava no museu já há muitos anos. E esse museu passou por várias reformas e ele ficou num
canto lá do museu que ele não tinha como sair. Então a gente teve que tirar o teto do museu. Isso foi feito de madrugada, né? Esse tipo de transporte normalmente ele é realizado de madrugada para evitar essa questão do fluxo das cidades, né? Então foi tirado o teto do museu, da parte que ele estava, foi colocado uma grua que fez o içamento desse meteoro, colocado em cima de um caminhão, esse caminhão foi para o aeroporto e aí de lá foi para Houston. Então são coisas assim bem diferentes. E eu tenho uma personalidade que eu gosto de desafios, né? Então, as pessoas, eu nunca digo não. As pessoas, vamos fazer, tô indo, né? Então esse caso também da plataforma de petróleo foi bem assim também, né? A gente tinha um projeto lá em Macaé, no Rio de Janeiro, e aí o pessoal falou, olha, tem a questão da plataforma e tal, se alguém quiser ir lá, e aí tinha algumas pessoas do escritório comigo, e eu falei, não, eu topo ir, né, vamos. Aí quando falaram que tinha que ir de helicóptero, e a hora que pousa, balança, não sei o que, o pessoal, pô, mas a gente não vai. Eu falei, não tem problema, eu tô indo já. E aí a parte engraçada é que, e eu acho isso, Danilo, assim, isso é muito uma característica de cada um, mas isso que eu digo para todas as pessoas. Você tentar manter o bom humor, isso te tira de tantas enrascadas, né? Assim, você quando tenta tirar prazer e bom humor de todas as situações, mesmo aquelas que às vezes podem causar aflição. Não estou dizendo que você vai para um velório e você tem que rir, mas eu acho que você tem que tirar um proveito positivo das situações, né? Então eu lembro que nessa situação, o responsável da plataforma falou, não, tudo bem, você vai lá na plataforma, só que primeiro o bombeiro tem que passar todas as instruções aí para você entrar no helicóptero para chegar lá. Eu falei, beleza. E aí ele começou a falar, olha, se o helicóptero fizer tal coisa e tombar, você faz tal coisa. Eu falava assim, tá, mas nesse caso qual a chance de sobrevivência? Menos de 1%, tá. E se o helicóptero cair? Aí na terceira vez eu falei assim, tá, vamos lá, pra gente encurtar a história. Tem alguma situação que se o helicóptero cair eu vou conseguir sobreviver? Ele falou, muito pouco provável. Eu falei assim, então, bora lá, porque eu não preciso saber disso, né? Eu não vou morrer, né, cara? Então, bora embarcar, né? E as pessoas olhavam, riam, mas eu acho que é isso. E eu uso muito isso no meu dia a dia profissional, né? Assim, todos os dias a gente passa por situações complexas, né? Viver em São Paulo é uma situação complexa e caótica. Mas se a gente levar isso a ferro e fogo demais, sempre como um problema, sempre como um obstáculo, aí você mesmo está se limitando e colocando um componente adicional àquele problema. Interessante, interessante. Fazer essas atividades que você fez, transporte de baleia e meteoro, impõe para o profissional que está organizando isso muito planejamento, penso eu. Eu fiz MBA de gestão em projetos no IBMEC. É uma grande instituição e foi um curso assim, incrível. Grandes professores de empresas incríveis. E eu vi como é importante ali o planejamento de detalhes. E aí você tem ali um PMO, e você vai ter os departamentos que ajudam você ali a cuidar desses projetos. Você participava muito disso, dessa parte de projetos, de planejamento, ver isso como algo fundamental? Pô, no seu nível de gestão, eu imagino que isso era fundamental para você. Na época da logística, o planejamento é fundamental. Claro que sempre pode ocorrer alguma coisa fora da expectativa, né? Porque existem situações, tanto que existem vários vídeos aí que você acha na internet de problemas logísticos, né? Tem aquele clássico da pessoa que pega uma empilhadeira num centro de distribuição no supermercado e vai derrubando o efeito dominó, todas aquelas prateleiras, né? Então, existem esses problemas, mas o planejamento é fundamental. E o planejamento, na verdade, é fundamental em qualquer profissão. Agora, pegando o gancho aqui, né, para a área jurídica, eu penso, eu tenho, assim, acho que uma grande legião de amigos em todos esses lugares que eu já trabalhei, no Brasil, fora do Brasil, na área jurídica, né? Então, assim, felizmente, conheço bem, apesar de não ter estudado, né, direito, mas conheço bem
as dificuldades, né, de um advogado, principalmente de se profissionalizar em termos de gestão, de organizar o seu escritório, a sua vida profissional, e exige esse planejamento, muitas vezes logístico, né, de você entrar com a petição, de você fazer o acompanhamento. Também tem a parte comercial, a parte de marketing, a parte de se divulgar, de atender a expectativa do cliente. Então, tem muitas áreas, muitos profissionais liberais, não é só o advogado, mas, por exemplo, o médico também, hoje em dia, que muitas vezes encontra essa dificuldade. Ele é extremamente competente, técnico, nas questões técnicas, que, obviamente, ele precisa ser, mas, às vezes, ele não consegue fazer aquele consultório, aquele escritório decolar, exatamente por questões que vão desde a falta de conhecimento do planejamento estratégico até mesmo a questão de comunicação ou divulgação. Uma coisa que eu sempre falo para todos esses meus amigos que são advogados, né? E assim como ocorre com o médico, todos os profissionais de alta especialização, quando você se torna muito especialista num ponto, muitas vezes os demais componentes te fogem um pouco. Então, eu sempre brincava com os meus amigos advogados, eu falava assim, olha, não esqueça que o cliente, ele não sabe o que você está pensando. Assim como o médico, né? Eu uso essas duas áreas do conhecimento, que são duas áreas muito específicas e são dois profissionais que eu já lidei muito. Então, eu sempre digo isso, você tem que se planejar, mas você precisa também comunicar, porque isso abaixa a ansiedade daquele seu cliente, daquele seu paciente. Porque, às vezes, a gente perde a noção. Na nossa cabeça, está tudo muito claro, muito simples, e às vezes a gente pensa assim, eu não vou comunicar ao meu cliente agora, porque é mais uma etapa do processo. Mas muitas vezes é importante essa comunicação, estabelecer esse vínculo com o seu cliente, porque às vezes ele não sabe o que você está fazendo. É a mesma coisa do exemplo de um exame médico, que você vai fazer um exame de ultrassom. Então, eu já passei por isso e eu sempre brinco com os meus amigos que são médicos. Comunique o seu paciente do que você está vendo, o que está acontecendo, porque às vezes passa mil coisas na cabeça da pessoa. Então, você está lá fazendo ultrassom, mesmo que seja de rotina, né? E aí o profissional, o médico está ali, e aí ele emite algum ruído, assim. Aí você fala, doutor, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Tá bom. Aí ele vai, passa aquele aparelhinho do ultrassom outra parte, fica assim. Você fala, doutor, o senhor viu alguma coisa? Não, tá tudo ok. Ou às vezes ele solta uma pergunta assim, o seu médico está suspeitando de alguma coisa, ele acha que você está com câncer? Não, doutor, mas o senhor está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada, mas só para saber. Então isso, como se torna muito mecânico no dia a dia daquele profissional, às vezes ele perde um pouco a noção de que aquela pessoa que está como paciente, como cliente, ela não tem a menor noção daquilo, né? Então gera uma expectativa. Assim como na área jurídica também, eu digo também porque eu já tive várias questões que eu tive que tratar com advogados, muitos deles meus amigos, mas que às vezes, na hora que você está ali, a pessoa está lendo o processo, né? E aí, doutor, tá tudo bem? E aí, o senhor viu algum ponto? Não, tá tudo... Nossa, escrever uma coisa aqui, né? Não faz o menor sentido. Mas a pessoa que está ali do outro lado, ela não tem a menor ideia do que está passando na sua cabeça. Então, o que eu digo sempre para esses profissionais liberais que lidam com público e normalmente são em situações, digamos, de mais estresse. Normalmente, uma pessoa vai procurar um médico ou advogado, ela está com alguma questão que ela quer resolver, ela está aflita, ela está ansiosa, então é importante essa relação com o cliente, com o paciente, com um olhar, como se você conseguisse realmente criar essa empatia de se colocar no lugar do outro e de pensar, será que ela está entendendo que está tudo bem ou não, que não está tudo bem, mas eu preciso sinalizar isso.
Então, uma dica que eu sempre deixo para todos os profissionais liberais é essa relação estreita com o seu cliente, com o seu paciente de comunicação, né? E é claro, a gente tem pessoas de todos os tipos, claro, tem clientes e pacientes muito ansiosos que também você tem que dar aquela segurada, não, calma, né? Então, é encontrar esse tom do trabalho, da comunicação com esse público. Então, falando em gestão, falando em liderança, existem esses aspectos muito importantes. Primeiro, que a gente não pode esquecer que sempre eu estou falando com uma pessoa, né? Hoje em dia a gente fala muito de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que utilizo inteligência artificial e tem uma galera aí dizendo, né, com as teorias aí de que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Eu prefiro dizer outra coisa, sabe, Danilo? Eu prefiro dizer que a inteligência artificial vai tirar o emprego de quem não souber trabalhar com a inteligência artificial. Então, é diferente. A inteligência artificial é um armamento novo que você tem para entrar numa batalha aí do trabalho. Então, é um aliado, e você tem que saber utilizar, não ficar com medo, mas você tem que saber utilizar essa ferramenta. Então, trabalhar gestão, principalmente para um profissional liberal, né, você que está começando agora a montar o seu escritório de advocacia, é o planejamento, é entender de que forma você está trabalhando. Ah, mas eu não tenho nem equipe, eu estou fazendo tudo sozinho. Ok, no começo, muitas vezes, a gente começa de forma independente, sozinho, sem nenhum tipo de funcionário, de colaborador, de alguém que possa nos auxiliar, e aí requer mais disciplina ainda da sua autogestão, né? Então, é o autoconhecimento e a autogestão. Por que eu digo isso e reforço essas palavras que eu comecei logo no comecinho do podcast e eu retomo isso daqui? Porque todas as questões da nossa vida não estão no outro. Ela começa por nós mesmos. Só que é sempre mais fácil achar que o problema é do outro. Então, quando eu me autoconheço e quando eu consigo fazer a minha autogestão, os demais elementos são um detalhe. Porque eu tenho controle da situação. Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar e quais são essas etapas. Você falou de PMO, de processo, de projetos. Existem etapas desse projeto. Então, a gente não pode pular tantas etapas assim. Projeto do nosso sucesso tem etapas, né? Tem etapas. Pô, você tocou vários pontos interessantes aqui. Primeiro que realmente o advogado ele sai da faculdade e ele não aprende nada sobre gestão. O advogado, o médico, a maioria desses profissionais tidos como liberais, eles não têm nada de gestão. E eles são colocados para ter um negócio próprio que, por via de consequência, precisa ser gerido. Sobretudo se ele estiver pensando em escala, em crescimento. Então não tem jeito. Você falou da questão da comunicação e eu vou te falar que eu percebo isso no dia a dia. Muitos advogados perdem a noção de que o cliente não entende o que ele entende ou o que ele está fazendo. O advogado se satisfaz com o fato de que ele está trabalhando para o cliente e acha que isso já é suficiente, mas o cliente não sabe. Você esqueceu de que é uma relação entre pessoas, como você falou. É muito mais do que o processo, mas é uma relação entre pessoas. Pô, o negócio do médico que você falou é muito engraçado, é exatamente isso, né? O médico tem essa questão. A empatia é um elemento fundamental, sobretudo, penso eu, como um gatilho mental, inclusive, para conexão. Você pensando no viés comercial, você ter empatia, mostrar que eu tenho empatia, caramba, ele me entende. Ele realmente entende a minha necessidade, trouxe para mim o que eu precisava. Isso gera uma conexão e me dá o desejo de indicar muito mais pessoas para você. Então, realmente, acho que vários aspectos interessantes aqui eu percebo que para o advogado fica como um ouro aí para ele poder utilizar na sua carreira. Muito legal. Denis, você é um especialista em liderança e tem advogados que estão já no papel de líderes. E o que eu mais ouço aqui de dificuldade dos advogados, ou pelo menos que é muito recorrente, é a dificuldade de delegar. A delegação ela está dentro de um dos aspectos da liderança.
Como é que você enxerga e talvez até orienta o advogado a superar esse medo de delegar? Porque ele fala assim, eu que sei fazer. Se eu passar para outra pessoa vai dar trabalho. Ela vai fazer errado, ou vai perder coisas que eu não perderia. Como é que você orienta os advogados nesse sentido? Bom, primeiro que tem o delegar e o delargar, né? É verdade. O delegar é isso que a gente vai tratar agora. E o delargar, que eu sempre digo, é aquela pessoa que também simplesmente abandonou o trabalho, deixou na mão de todo mundo o que era para ela fazer. Existe aquela palavrinha mágica, né, do negócio chamado core business. Qual é o coração do seu trabalho? Então, é isso que qualquer profissional precisa entender. Qual é aquela habilidade, qual é aquela cereja do bolo que eu não posso delegar? Só eu posso fazer isso. Então, você tem que encontrar essa resposta. Todo o resto, você precisa entender, mas eu preciso mesmo fazer isso? A questão das perguntas que a gente se faz o tempo todo, elas são importantes. A gente não tem esse hábito de fazer perguntas para nós mesmos. E isso é um problema. Então, o tempo todo eu tenho que me perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Né? Dentro de uma rotina, então imagina um advogado que já está no meio da carreira, ele já tem um escritório com alguns funcionários, mas ele enxerga da seguinte forma, pelo que você me colocou, né? Então ele enxerga assim, poxa, não foi fácil chegar até aqui, eu não posso deixar isso na mão de todo mundo, porque eu não quero perder o que eu já construí, né? Foi difícil para chegar até aqui e agora eu não posso destruir isso deixando na mão das pessoas. Mas ele tem que fazer essa pergunta o tempo todo, tá? Mas o que é o meu trabalho, que é algo que só eu sei fazer, que depende do meu conhecimento, que é a cereja do bolo? Isso daí eu não delego mesmo, isso daí sou eu que tenho que dar esse toque. E que no papel da liderança, muitas vezes, é a orientação de como aquilo vai ser feito. E tem uma coisa muito simples, que se chama expectativa. A gente cria expectativa muito grande em relação a tudo. Isso desde um relacionamento afetivo, casamento, as pessoas que têm filhos, meu filho vai ser... E aí o filho não é aquilo que o pai espera e gera uma frustração. No ambiente profissional, é exatamente a mesma coisa. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu gosto de dar esses exemplos simples e cotidianos porque muitas vezes despertam para uma realidade. Uma universidade que eu assumi a reitoria tinha um grupo de alunos, imagina, alunos de medicina, com um ticket de um alto valor agregado, e aí a instituição queria assim, olha, Denis, a gente tem que oferecer tudo para eles, e e muitas vezes você está oferecendo algo que a pessoa não enxerga o valor, e aí que vem a frustração. Nada melhor do que uma boa conversa. Então eu sempre chamo as pessoas. Então, chamei esse grupo de alunos e eu tinha um arsenal de coisas que eu poderia dar para eles tecnologicamente, né? Ferramentas, um boneco que simula uma pessoa que custa $500 mil, sabe? Assim, coisas inimagináveis. E aí eu virei para eles e falei assim, tá, eu tô aqui agora. Me falem, o que vocês querem? Já pensando no cifrão, porque eu falei, bom, eles vão me pedir. Falei assim, professor, sinceramente, a gente queria fazer 2 pedidos. A gente queria pedir 6 bolas de handball. E se der, o segundo pedido seria o senhor consertar, dar uma arrumadinha lá na quadra, que a gente gosta de jogar depois da aula, e é isso que está incomodando a gente. E aí eu fiz aquela cara, falei assim, bom, realmente é um pedido complexo, né? Vamos pensar. E aí, obviamente que eu atendi esse pedido e trouxe mais um monte de coisas. Então você supera a expectativa daquela pessoa. Porque você fala, poxa,
eu estou entregando muito mais do que ela esperava. Então eu tenho que ouvir. Então, quando eu tenho uma equipe, primeiro eu preciso entender, e essa é a principal habilidade de um líder. As pessoas sempre me falam assim, mas Denis, você como líder, na época que eu era reitor, né? O que você faz aqui? Eu falei, eu não faço nada, eu faço tudo. Porque um reitor e um líder, ele não tem uma rotina. Eu não fico na frente do computador fazendo algo operacional. Eu não tenho uma rotina operacional. O meu melhor é fazer com que cada pessoa esteja no lugar certo. Então, um grande líder, ele trabalha com pessoas, ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Então, se eu sou um escritório de advocacia, se eu sou o dono desse escritório, eu tenho uma pessoa que está cuidando do financeiro, uma pessoa que está cuidando do marketing, eu tenho algumas pessoas especificamente voltadas às questões do direito, que vão no fórum, que vão fazer um processo. Será que essas pessoas estão, de fato, nas melhores posições que elas poderiam estar? Será que elas querem estar naquela posição? São essas perguntas que eu tenho que me fazer. Então, no meu dia de trabalho, eu tenho que ser acionado operacionalmente para fazer a cereja do bolo. Para chegar no final de todo aquele projeto, imagina que eu peguei um grande cliente, uma grande conta. Em que momentos que eu apareço para esse grande cliente? Né? Eu vou lá fechar um negócio, se ele vem no meu escritório eu apresento, mostro a equipe, e eu tenho que ter a segurança de que cada pessoa da minha equipe está desempenhando o seu melhor papel. Então, o financeiro é aquela pessoa que eu confio. Se eu não confio a ponto de eu ter que fazer, eu não estou colocando a pessoa certa no lugar certo. Uhum. Então, o líder, ele tem que ter essa noção de que se você tem a segurança de que você colocou as pessoas certas nos lugares certos, relaxa, né? Faça o seu melhor, dê a sua cara para o mercado. Faça um vídeo dizendo que seu escritório é melhor, é ótimo, funciona fazendo coisas que outros não fazem. Use o seu tempo para pensar nisso, né? Para realmente desenvolver novos negócios. E circule por essas pessoas. Essas pessoas que você lidera, elas precisam sentir que você está presente, mas não sentir que você está pegando o trabalho delas. Então, eu tenho colegas, né, amigos que são gestores e que têm esse perfil. Então, assim, ele vai num departamento e pega uma cadeira e senta ao lado da pessoa e fala assim, então, agora eu quero ver tudo que você faz. Eu vou fazer junto com você. E aí eu me pergunto, tá, qual é essa finalidade? Gente, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas eu estou aqui assim, eu não vou ter condições de sentar do seu lado e trabalhar junto com você. Mas a gente vai entender o que você necessita. Então, este é o papel da liderança. O líder é isso. É aquele cara que tem os olhos de águia, né? O senso de astúcia, de hierarquia do lobo, o poder do dragão e a majestade do leão. Então, esse é o papel do líder. É aquele cara que está ali, né? Olhando tudo, presente, mas que ele não vai botar a mão na massa. Quando ele está numa situação dessa, que ele tem uma equipe. Mas ele tem que saber liderar, ele tem que saber delegar e não delargar. Né? Então, essa é a grande diferença. Eu imagino que muitos líderes têm essa dificuldade, porque às vezes ele montou um escritório, um consultório, uma empresa com muito suor, e ele fala assim, poxa, mas eu vou entregar isso para aquelas pessoas, será que eles vão destruir o meu negócio? Só vão destruir se ele deixar, se ele entregar o segredo, né? Aquela cerejinha do bolo, que é aquilo que ele tem que fazer, que só ele consegue fazer. O restante, as demais pessoas, têm que ter capacidade e liberdade para poder trabalhar. Bacana, muito legal. Às vezes você se surpreende
com o potencial de algumas pessoas que estavam presos, esse potencial estava preso porque você não deu a oportunidade dela se desenvolver. E o líder é realmente quem dá a oportunidade para as pessoas crescerem. Simon Sinek, ele fala muito sobre liderança, né? Tem o grande porquê lá dele, é muito legal. E ele fala que, de uma forma muito simples também, né? De que liderar é você garantir que as pessoas façam o que elas precisam fazer. O papel do líder é muito mais facilitar que as pessoas realmente consigam fazer o seu trabalho. Então, não é nada complexo. Na verdade, é uma visão diferente de função, de atividade. E uma coisa que me chamou a atenção também, que é muito legal, eu acho que é isso, eu tenho focado cada vez mais nisso, Denis, fica à vontade, atividade de valor agregado, né? Porque é exatamente isso, quando você alça ao papel da liderança, e sobretudo os advogados que estão crescendo, sendo aí os gestores do seu escritório, eles têm que estar muito mais no estratégico. Eles erram, e muitos não entendem isso, que eles erram quando eles estão no operacional. A gente aprende a ser advogado, a gente não aprende a ser gestor, mas a gente tem um escritório de advocacia que a gente precisa gerir. E ele precisa de um gestor. E aí você fica dividindo a atividade de, poxa, eu sou advogado, especialista que resolvo problemas. E eu tenho um escritório, mas eu não tenho um gestor. Então você ou precisa vir para cá, ou colocar alguém para fazer a gestão do seu escritório. E talvez dentro dessa ideia do core business aí que você falou, coração do negócio, atividade de valor agregado, é a estratégia do seu negócio. Para onde ele vai? Vai abrir mais uma filial? Vai expandir as áreas de atuação? São decisões que você, enquanto dono do negócio, tem que tomar. E se você tiver um operacional, não vai conseguir fazer. Você percebe muito, você fala com muitos... Você treina muitas pessoas para a liderança. Você percebe que... Porque o problema do advogado é o problema do empreendedor de forma geral, né? É a mesma problemática. A nossa sociedade ela não foi muito educada para fazer gestão. Você percebe que a dificuldade da maioria das pessoas está nesse sentido? De perceber que, poxa, eu preciso trabalhar em atividade de valor agregado quando eu sou dono de um negócio. E não ficar num operacional. Se eu ficar no operacional, eu fico travando e diminuindo ele. Porque a liderança ela é construída, né? A carreira profissional, seja ela em qualquer área que for, ela é construída por etapas. Então, muitas vezes, você, quando inicia um empreendimento, um negócio, seja ele qual for, você começa praticamente fazendo tudo sozinho. Conforme você cresce, você contrata pessoas, o negócio vai aumentando. Mas muitas vezes a sua cabeça não mudou. Uhum. Então, o que acontece muitas vezes em empresas familiares, né? Ela começa familiar, pequena, e aí ela vai crescendo. E nós temos hoje, aqui no Brasil, grandes empresas familiares, grandes corporações. Mas nem todas elas, mas algumas, o dono continua tendo que assinar a compra de um rolo de papel higiênico. Porque tem que passar por ele. Sabe aquela coisa, não? Eu tenho que ter o controle. Esse é um problema da liderança, a palavra controle. Que as pessoas, não só da liderança, a palavra controle é um problema na vida do ser humano. Mesmo no âmbito pessoal. Né? Eu quero ter controle da minha esposa ou do meu marido, eu quero ter o controle dos meus filhos, eu quero ter o controle dos meus funcionários. E a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre ninguém. As pessoas podem nos seguir por inspiração, não por imposição. Então, esse controle... Denis, nossa, você falou um negócio legal, poxa, você é inteligente. São coisas que a gente descobre ao longo do tempo. É porque eu sempre fui uma pessoa extremamente observadora e também muito reflexiva. Então, todas as vezes que eu terminava uma aula, quando eu era professor, dava aula, saía da aula e eu voltava para casa e no caminho eu ficava refletindo sobre como tinha sido a dinâmica, como eu tinha feito aquilo e saber lidar com as próprias frustrações, ela é algo extremamente importante e libertador. Muitas vezes eu passava um final de semana quebrando a cabeça para criar uma atividade
E aí veja a expectativa, né? Então, assim, chegava na segunda-feira, não via a hora de ir para a sala de aula aplicar aquela atividade que eu falava, poxa, eu criei a obra-prima, né? E aí eu aplicava e ninguém gostava, as pessoas detestavam. E isso gera uma frustração. E aí você fala, caramba, por que não deu certo? Aí você começa a se culpar. No dia seguinte, eu improvisava uma coisa em cima da hora, sem menor planejamento, sem o menor, e dava super certo. Eu falava, poxa, então isso aqui eu tenho que replicar agora a vida toda. Só que no dia seguinte eu replicava em outra sala e não dava certo, porque era outra turma. Então, o tempo todo nós estamos lidando com a expectativa de outras pessoas. Por isso que eu não posso me centrar no que as outras pessoas esperam de mim. Eu tenho que saber assim, eu estou tranquilo comigo mesmo? Voltando ao começo, autoconhecimento. Tudo bem, Denis, é isso que eu quero fazer, é isso que importa para mim. Então eu vou seguir nesse caminho, por mais que as pessoas estejam dizendo que, ok, isso daqui tá bem comigo mesmo. Para um relacionamento, para uma relação de trabalho, para uma relação de amigos, eu tenho que saber lidar com a expectativa das pessoas. E essa questão do controle que eu estava falando, ela é bem complicada quando a gente está falando de liderança e de gestão, porque muitas vezes a gente mistura um pouco as coisas, né? O líder, ele quer ter o controle das pessoas. Então eu preciso ter credibilidade para que as pessoas comprem a minha ideia e não obrigue elas a que façam determinada coisa. E isso não é fácil. Isso é algo que você tem que treinar, que você tem que praticar e você tem que acreditar. Então, muitas vezes você precisa desenvolver um novo projeto na sua empresa, algo novo, disruptivo, mas que você acha que as pessoas talvez possam não gostar. Então, como é que você leva isso para aquelas pessoas? Será que ele tem possibilidade de abertura para também modificar alguma coisa nesse projeto? Então, muitas vezes a gente engessa demais também algum projeto, porque ele tem que ser exatamente desse jeito, não pode sair uma vírgula, e a gente deixa de crescer porque também não consegue olhar para outros aspectos, né? Então, sobre essa questão de liderança, de gestão em relação a pessoas, o recado importante que eu gosto de deixar para os líderes, novos líderes, líderes mais maduros, e isso cabe para todo mundo, é entender que você está liderando pessoas. Como eu disse bem no comecinho, nós trabalhamos com pessoas e essas pessoas têm expectativas. Pode ser que muitas vezes a expectativa dela não seja igual à sua. Mas você, como líder, você precisa ter muito claro, em primeiro lugar, aquele projeto que você quer colocar no ar, que você quer realmente fazer com que ele decole. Ele é importante, você tem noção de que isso realmente é importante, você vai fazer? Então, segue a vida, né? Chama o pessoal e você tem que criar argumentos que sejam interessantes para que as pessoas comprem aquela ideia. Por isso que a comunicação é o maior aliado de um gestor, de um líder. Muitos líderes têm boas ideias e não vão adiante porque eles não sabem comunicar. Então, a comunicação, quer dizer, a liderança, né, como eu já falei, né, Danilo, ela envolve vários aspectos. Liderar é um conjunto de habilidades que passam por essa questão, né, do autoconhecimento, da boa comunicação, daquela comunicação que é clara, objetiva, sem muito rodeio. E também a gente não pode deixar de falar sobre o aspecto de empatia e inclusão, né? Cada vez mais a gente precisa falar sobre esse tema. O líder, ele precisa ser uma figura inclusiva. Porque hoje, né, nós temos pessoas na nossa sociedade com diversas subjetividades, com diversas características. E eu não posso criar juízo de valor, porque senão eu não consigo trabalhar com um grupo que, de fato, seja inovador. Então, outro recado que eu deixo para todos os líderes, inclusive na área do direito, é que sejam inclusivos.
permitam ter uma diversidade de pessoas no seu escritório. Quanto mais diversidade você tem de pessoas, seja de gênero, raça, orientação sexual, religião, isso não compete ao líder. Não compete o julgamento se o seu colaborador usa piercing, ou tem cabelo rosa, ou tem tatuagem, isso não compete ao líder. O que compete ao líder é que você colocou as pessoas certas nos lugares certos e essa diversidade de pessoas traz inovação. As empresas mais inovadoras do mundo são as mais diversas e inclusivas. Porque se eu colocar aqui nessa sala 10 pessoas que pensam exatamente iguais a mim, eu não gero inovação nenhuma. Porque todas vão pensar da mesma forma. Então eu preciso realmente ter pessoas diferentes para que eu consiga crescer. Bacana, fomenta uma discussão muito mais ampla, muito mais aberta e enriquecedora. Muito legal, muito legal. A gente tem um formato aqui, Denis, em que a gente tem a participação aqui do nosso público e hoje ele, o Xandão, nosso diretor aqui, vai te fazer uma pergunta. Xandão, manda aí. Olha só, hein? Pergunta do Xandão, gente. Quero só ver. Professor Denis, muitas histórias inspiradoras. Danilo, obrigado por ter trazido uma pessoa assim que realmente inspira a gente, legal mesmo. E tantas realizações profissionais, pessoais, inclusive falou algumas nos bastidores aqui que nem foram citadas na parte da área da comunicação também, né? Então eu quero fazer uma pergunta um pouco pessoal. Onde o Denis quer chegar ainda? Você tem alguma ainda perspectiva profissional ou pessoal, alguma realização profissional ou pessoal que você ainda quer chegar? Puxa, nunca ninguém fez essa pergunta para mim, hein, Xandão? Caramba! É o Xandão. É o Xandão. Nossos convidados externos. Pois é uma pergunta bem complexa. Eu sou uma pessoa meio sem limites. Então, assim, tenho alguns desejos, tem algumas coisas que eu gostaria de fazer ainda, mas eu sempre, todos os dias, quando eu acordo, eu tenho noção de que nós somos seres finitos. Então, eu sempre procuro aproveitar ao máximo o meu dia, porque eu não sei se eu vou estar vivo no dia seguinte. Então, eu digo o seguinte, eu tenho milhões de projetos, de coisas que eu quero realizar, e você fala assim, mas se você morresse hoje, eu acho que tudo que eu queria fazer na minha vida até hoje, para mim tá ok. Mas eu sei que eu tenho muito mais coisas que eu quero fazer. Então, de verdade, eu tenho vontade de ir para o espaço, tenho vontade de entrar numa nave espacial e ir para fora do planeta. Ele sob outra perspectiva. Sim. Já entrei num submarino, então acho que falta entrar numa nave espacial, assim, né, de coisas que eu tenho vontade de realizar pessoalmente. No âmbito pessoal, sou extremamente realizado, sou casado, tenho um marido que me completa, que é uma pessoa muito companheira. Então, assim, no âmbito pessoal, me sinto muito bem realizado. Profissionalmente também, porque quando eu olho a minha trajetória, o que mais eu tenho orgulho é de olhar para as pessoas, não para os projetos. Né? Em todos os projetos que eu trabalhei, que foram bem-sucedidos, eu olho assim, foram bem-sucedidos para a empresa, geraram números positivos, ok. O que mais me deixa orgulhoso é de saber que eu transformei ou pude contribuir na transformação da vida de muitas pessoas, sem nenhuma hipocrisia, sem ficar... É realidade. Quando alguém me para e fala assim, poxa, Denis, você me falou um negócio que mudou minha vida, que me fez pensar por um outro ângulo, eu cresci, eu me desenvolvi, isso me deixa extremamente orgulhoso. Cuido de mim, faço diversos esportes, completei 50 anos e eu quero, meus objetivos futuros são esses, é continuar me desafiando. Eu sou uma pessoa muito competitiva, mas eu sou competitivo comigo mesmo. Então eu comentei nos bastidores, inclusive para o Xandão, que eu fui fazer parkour com 49 anos de idade. Para quem não sabe, parkour é aquela doideira lá que os adolescentes ficam pulando de um prédio para o outro, se pendurando um monte de coisa.
E no Rio de Janeiro tinha uma academia de artes circenses e calistenia e parkour. E um dia eu falei assim, por que não, né? Me inscrevi e fui fazer a aula. E quando eu cheguei na aula, a pessoa mais velha que tinha 18 anos, né? E eu com 49. Eu falei assim, mas eu vou pagar esse mico no débito ou no crédito? E eu já estava lá, eu peguei, fui e consegui fazer quase praticamente tudo que eles faziam também. Então eu gosto disso, de me desafiar, porque eu sinto que a gente veio aqui para esse planeta para ser feliz e para poder viver mesmo, né, as situações. Eu não quero ficar escondido, né, na minha casa ali, recluso. Não, eu boto a cara na rua, me exponho, venho no podcast, faço vídeo quando eu tenho vontade de fazer, e as pessoas falam, nossa, mas você não tem vergonha? Não, não tenho vergonha. Porque a vida é única, ela é para ser vivida, e ninguém vive a minha vida por mim, né? Então, é isso que eu gosto de dizer para as pessoas. Sejam mais vocês mesmos, vivam as suas vidas de forma intensa. E viver de forma intensa não significa viver de forma arriscada, colocar as pessoas em risco ou prejudicar as outras pessoas, né? Porque tem gente que também que fala, vou viver minha vida e dane-se os outros. Não, mas assim, faça aquilo que você tem vontade de verdade, enquanto você consegue fazer, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Boa, boa, muito legal. Percebo né, todo esse potencial que você tem para assumir tantas atividades, que uma das grandes características, e é uma que eu gosto muito, é de ação, né, de agir. Muitas pessoas ficam no campo da inércia, né, talvez até só no planejamento, pensando, estudando, mas não avançam, não dão o passo que precisam dar. A ação, ela é, para mim, acho que uma das coisas mais importantes para gerar resultado. E tudo bem se errar, né? Tudo bem se errar, se não der certo. O importante, eu brinco que eu nunca perco, né? Eu ganho ou eu aprendo. E eu acho que isso é, para mim, realmente um mantra. Eu testo, tento. Se não der certo, não tem problema. Aprendi que por aqui não dá, vamos tentar de outra forma. É fundamental. E uma outra frase que eu uso muito também, que é sobre vendas. Você trouxe, por exemplo, esse conceito na importância de você vender um projeto para um colaborador, para sua equipe, para um investidor. Então, é sobre vendas em tudo, né? Pô, você está aqui, você de alguma forma está vendendo a sua imagem, eu estou vendendo a minha imagem. No escritório, o advogado ele está vendendo o seu serviço, a marca do seu escritório. Eu desconheço qualquer negócio que exista sem vendas, né? Eu realmente acho que é sobre vendas. Então, até dentro daquela ideia do core business, né? Pô, venda é fundamental, o advogado precisa pensar no comercial. Na reitoria da faculdade, eu não sei se esse era um olhar imposto, era uma universidade particular, né? Sim. Você também tinha que olhar muito para isso, metas nesse sentido? É o que mais a gente olha. Né? É o principal, né? É o principal. E sobre essa parte de vendas, assim, e aí os advogados que estão me assistindo podem fazer uma analogia com a área, né? Vendas depende muito de observação, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sei vender, eu não tenho dom para vendas. E acontece mesmo, né? Tem pessoas, nem todo mundo vai vender. No meu caso, eu não tive muita escolha, porque, como eu falei, eu comecei a vender vela na porta do cemitério com 15 anos de idade. E ninguém me falou assim, olha, vou te ensinar uma técnica. Não. Peguei e fui vender. A necessidade faz, às vezes, as coisas acontecerem, embora você pode treinar essa habilidade, não tem problema nenhum. Mas eu acho que sobre vendas, e aí pegando o gancho, né, para grande parte do seu público, que são advogados, pessoas que têm um escritório, deles, de onde eu começo, a gente começa com a observação. Vou dar um exemplo. Eu assumi uma instituição de ensino em Salvador. Então, estava lá na Bahia, fui para lá e era uma instituição de ensino que tinha 11 unidades. Eu assumi a direção da unidade que estava em último lugar no ranking de captação de alunos. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou superar esse desafio? Primeiro que eu digo assim, não existe bala de prata. Então não é uma única ação comercial de vendas que vai resolver o problema, mas tem que começar de uma que gere impacto.
Então, o campus ficava na região próxima ali do Mercado Modelo, na região centro histórico de Salvador. E eu tinha recém-chegado, conhecia Salvador como turista. Falei, agora eu preciso conhecer como é que o negócio funciona aqui, né? E comecei a circular pela cidade, peguei o elevador Lacerda, fui lá em cima no Pelourinho, e aí eu saí do elevador, e é isso que eu digo. É por isso que a gestão e a liderança, voltando num ponto que eu falei anteriormente, não é ficar preso numa sala, não, o dia inteiro estudando números e pensando em coisas. Não, é fora mesmo. Sai, põe a cara fora para ver como é que é o mercado. E aí eu falei assim, não adianta ficar aqui dentro do campus, eu já conheço o campus, os cursos, as pessoas, eu preciso ir para fora. O meu cliente não está aqui dentro, o meu cliente está lá fora. Saí do elevador Lacerda, já veio aquelas pessoas que ficam vendendo coisas lá, então era uma mulher, né, caracterizada de baiana do acarajé e tal, e ela veio e me botou uma fita, me enrolou uma fita e começou a me falar um monte de coisa, e quando eu vi eu estava dando R$ 50 para ela. Eu falei assim, aí eu saí meio bravo, né, porque eu falei assim, caramba, eu nem vi, já dei R$ 50 para ela. Eu podia utilizar isso de uma forma negativa, falar, poxa, que saco, né? Mas eu falei, não, essa mulher é boa. O que eu fiz no dia seguinte? Voltei lá, encontrei uma outra, né? Assim, não era a mesma, encontrei, eu falei assim, vem cá, você tem mais duas amigas aí que também vendem as coisas? Sim, temos, então, vamos comigo. É para fazer o quê? Não importa, no caminho eu conto. Vamos lá, para a porta da faculdade. E aí elas falaram, mas a gente não sabe nada de educação. Eu falei, não precisa saber. Porque qual é a minha dificuldade de vendas aqui? Por que a gente não vendia nesse campus? Por que a gente não fazia matrícula? Porque tinha grande circulação na rua, mas as pessoas não entravam no campus fazer matrícula. Isso já faz bastante tempo, não tinha tanta venda online, né? Era mais presencial. Eu falei, e isso vocês sabem fazer bem, eu quero que vocês peguem a pessoa pelo braço e levem lá para dentro. Ah, é isso? Tá bom. Combinamos lá a comissão e aí elas começaram a me ajudar nessa parte comercial. Foi só isso que me ajudou na captação? Claro que não. Tem uma série de outras estratégias, mas isso começou a gerar movimento. E aí eu fiz 141% da meta de captação. Então eu me tornei o último lugar do ranking para o primeiro lugar do ranking de vendas daquela instituição de ensino. E aí o dono da instituição falou assim, um dia ele chegou lá no campus e aí ele viu, falou assim, o que essas mulheres estão fazendo aí na porta? Vocês chamam elas para vender acarajé? Eu falei, não, elas estão me ajudando na captação, estão trazendo aluno. Elas? Eu falei, sim. Aí, ó, olha os meus números aí. Ah, então tá bom. Então, o que eu digo, gerar a curiosidade, gerar e pensar em coisas que talvez, fora da caixa mesmo, é isso que funciona. Um outro exemplo aqui, pegando em São Paulo, eu também fui diretor de algumas instituições de ensino, de uma universidade bem grande que estava fazendo a expansão, e essa universidade tinha uma unidade em Santana. Mas o que acontece? Na Rua Voluntários da Pátria é uma rua que tem muitos hospitais, tem muita clínica médica, e a fachada do campus parecia mais uma clínica médica. E essa instituição de ensino, ela era tradicionalmente em outras regiões. Ninguém imaginava que ela também estivesse lá em Santana. E ela também não batia meta de captação, não tinha vendas e tal. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer aqui? Aí tinha um evento chamado Encontro com o Futuro, que você pegava ônibus escolares, levava para as escolas de ensino médio, pegava esses alunos do ensino médio para viver um dia dentro do campus universitário para despertar curiosidade. Então, tinham práticas de todas as áreas do conhecimento. Então, tinha uma sala simulando uma audiência com o pessoal do direito, tinha o pessoal da saúde. Então, o jovem lá, que estava no final do ensino médio, ele passava por várias áreas do campus para ver, poxa, e lógico que no final você capturava aqueles dados daquele jovem,
né, com esse objetivo de, eventualmente, atingir ele com uma campanha para fazer uma matrícula. É o famoso lead, né, que a gente chama. Tudo bem, nós fizemos isso, mas as outras unidades dessa instituição já tinham feito esse evento e não estava sendo muito promissor. E eu falei, bom, se nas unidades de maior circulação não está sendo tão promissor, eu pensei, imagina na minha que já está muito baixo, né? Eu falei, então a gente tem que ter uma estratégia. De novo, vamos pensar fora da caixa, vamos... Final de semana, antes desse evento, eu fui numa festa infantil, uma festa da filha de uma amiga minha, e aí na festa ela contratou aqueles robôs gigantes, sabe? Aquelas pessoas que ficam fantasiadas de robô e tal, e a pessoa fica super gigante, né? Aí eu olhei pro meu companheiro, assim, ele já me conhece, né? Ele sabe que eu sou sempre muito fora do convencional. Eu falei, peraí que eu vou falar lá com um robô. Ele falou, Denis, você vai querer tirar foto com um robô? Olha sua idade, né? Eu falei, não, vou contratar ele. Falei, calma. Fui lá no cara, falei, quando você terminar aí a programação, aí você me passa seu contato. E aí combinei com ele, falei assim, olha, tal dia vai ter um evento no campus, eu queria que você fosse lá. Você e aquele que é tipo Bumblebee, sabe? Todo amarelão, não sei o quê, toca, sai fumaça, e tem música, não sei o quê. Eu falei, vai ter um evento no campus. Ele falou, é para criança? Eu falei, não, é para adulto, mas esse é o objetivo. E, muito bem, aí chegou no dia, eu tinha reservado já com o CT uma faixa de pedestres, uma faixa extensa lá em frente ao campus para parar os ônibus que estavam trazendo esses jovens. E aí, daqui a pouco, os meninos chegaram, se fantasiaram de robô. Aí a rua, muita circulação lá em Santana, ele falou assim, mas é para pôr o som alto? Eu falei, para chamar a atenção, eu quero que as pessoas mirem aqui nesse lugar, para descaracterizar que é uma clínica médica e entender que é uma instituição de ensino. Porque vai gerar curiosidade da pessoa olhar e falar, o que está acontecendo? Porque isso é o que eu falo, vendas também vai muito da observação humana do seu dia a dia. O que mais acontece aqui em São Paulo? Nas ruas, vira e mexe, tem um atropelamento, tem um acidente. E por que gera o trânsito? Porque as pessoas são curiosas, as pessoas param o carro e ficam olhando para saber o que está acontecendo ali, né? Então, eu falei, eu preciso despertar essa curiosidade. Então, o que aconteceu? Esses robôs com som alto, soltando fumaça, não sei o que, dançando. Cada vez que o farol fechava, eles cruzavam o farol, faziam performance. Gerou um congestionamento na Zona Norte de São Paulo que se tornou histórico. E aí passou até no Globocop. O Globocop ficou passando e anunciaram, olha, tem um trânsito incomum na região de Santana por esse, né, nesse dia, nesse horário, né? O que será que está acontecendo e tal. E nessa época a gente morava em Santana também, né? E aí meu companheiro, a gente morava mais ou menos 2 quilômetros antes do campus. E aí ele pega e me liga, ele começou a me ligar insistentemente, né? Eu falei assim, deixa eu atender para ver o que é, né? Ele falou, Denis, eu tô no Uber. Há 40 minutos ele não sai do lugar. Aconteceu algum acidente em Santana? O que está acontecendo em Santana? O trânsito está completamente parado. Eu falei, ai, graças a Deus, sou eu. Ele falou, como assim você? Eu falei, sou eu. Deu certo. Né? Eu fechei a Voluntários da Pátria, tá todo mundo mirando no campus da universidade e tá cheio de gente lá. E nessa vez a gente conseguiu superar a meta de captação também. Ele ficou meio bravo, mas passou. Eu falei, não, é tudo pelo alma. Show. Então, quando a gente fala de vendas, não existe uma fórmula mágica. Você fala assim, poxa, Denis, mas nossa, você é inteligente, você é criativo. Não, eu acho que eu sou uma pessoa comum, mas eu fico observando oportunidades. Então, é você olhar fora da caixa. E quando você tem um negócio, é olhar fora daquelas paredes. Porque é o que eu digo, o seu cliente não está lá. Né? O seu cliente está fora. Quem é o meu cliente? Então, é isso que eu preciso pensar. Como é que eu vou atacar? Então, não tem uma fórmula, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, mas Denis, como que você faz isso? Como é que você teve essa ideia? Eu falei, não sei, assim,
é sair e ter o famoso insight. O insight é isso, você sai e vê. Outra questão também que eu gosto de dizer é a versatilidade. Um líder, um gestor, ele precisa ser versátil. Você tem que ser várias pessoas na mesma durante um único dia. Não é fácil, mas a gente tem que fazer isso. E aí, para fechar essa parte, eu trago um exemplo de quando eu era reitor de uma universidade em Brasília. E sempre me dão essas encrencas, né? Sempre me botam numa instituição que não bate a meta, não sei o que, tem um desafio, e eu fui para lá. E essa universidade também não batia a meta de captação, então eu tive que fazer várias estratégias diferentes para aumentar a visibilidade naquele campus. E nesse caso não era uma via de circulação muito de pessoas, era mais de carros, né? Eu falei, então não adianta só o robô aí, porque também tem isso, né? Às vezes uma estratégia, como eu falei, né? Da baiana do acarajé, do robô, cada coisa às vezes funciona num momento, numa situação, numa localidade que não vai funcionar na outra. Por isso que eu digo, não tem fórmula mágica. Você tem que pensar no contexto que você vive e que você trabalha. Então eu estava lá em Brasília, eu falei, bom, e agora o que vai acontecer aqui, né? Aí o meu gerente comercial, na época, que é uma pessoa muito jovem, mas muito brilhante, incrível, excelente gerente comercial, eu tinha certeza que eu tinha botado a pessoa certa no lugar certo. Só tinha uma questão, ele era mais introspectivo, mais fechado, mais tímido, não tímido totalmente, mas assim, comparado comigo, ele era muito tímido, né? E ele falou, Denis, a gente pode trazer o carro da Transamérica, um carro de som, que é tipo um trio elétrico, a gente bota lá fora, fica uma pessoa anunciando os cursos, e aí, como os carros vão circulando, né, tem um som muito alto, dá para você ouvir. Eu falei, bom, vamos fazer isso, você me avisa quando chegar lá o trio elétrico. E aí, nesse dia, eu fui de calça jeans, camiseta, que eu pensei assim, a gente vai subir no trio elétrico, né, não vou de roupa social, né. E aí ele chegou na minha sala, chama Guilherme, né? Abraço, Guilherme. Ele falou assim, Denis, o trio elétrico chegou. Eu falei, pronto, levantei, né? Falei, e aí, vamos lá? Ele falou, lá onde? Eu falei, tu não vai subir no trio elétrico? Ele falou, não, Denis. Eu falei, peraí, como assim? Você chamou um trio elétrico aqui, a gente vai subir? Ele falou, não, mas já tá o pessoal do som lá. Eu falei, não. Aí é que vem a cereja do bolo, Danilo. Eu falei, não, isso eu não terceirizo, não. Quem vai lá para cima gritar o nome do curso, da instituição de ensino, sou eu. Somos nós. A gente vai lá. E aí ele ficou olhando para minha cara assim, né? E ele é bem branquinho, assim, ficou vermelho. Ele falou, meu Deus, esse Denis não é uma pessoa comum, né? E eu cheguei lá, eu falei assim, ó, imagina, cheguei lá de camiseta, calça jeans. Eu falei, eu queria subir aí no trio elétrico. Aí o cara lá da Transamérica me olhou e falou assim, mas quem é você para subir no trio elétrico? Eu falei, eu sou o reitor aqui da universidade. Aí ele olhou para mim, e também reitor, né? A pessoa tem expectativa de ser uma pessoa mais idosa, de cabelo branco, mais senhorzinho e tal. Ele falou, não, você não é o reitor. Eu falei, lógico que eu sou. Aí o Guilherme chegou e falou, não, ele é o reitor e tal. Ele falou, mas vocês querem subir? Eu falei, sim, eu quero subir para ficar falando. Vocês estão falando um monte de coisa, eu quero eu mesmo falar, divulgar os cursos aqui da instituição. E aí subiu eu, esse meu gerente comercial, a equipe comercial, todo mundo em cima do trio elétrico. E aí chegou lá, dei o microfone e falou, vai, fala, Guilherme. Ele vai falar o quê? Falei, começa a falar o nome dos cursos, a promoção, a campanha, daqui que eu falo. Vamos lá, começamos lá aquela bagunça. E aí a gente tá lá em cima e dançava e fazia performance. E aí nisso, eu também nessa época chamei alguns influenciadores, ainda estava no começo dessa moda aí de chamar digital influencer, né? Então eu chamei alguns de lá de Brasília. E aí nisso chega um carrão e para ali do lado, e quem estava chegando no campus era o vice-presidente da companhia. Ele falou, Denis, olha quem chegou. Eu falei, tudo bem, eu já vi, ele vai esperar que o que eu estou fazendo aqui é importante para todos nós. E continuei lá em cima e tal, depois eu desci, imagina, né? Aquele sol lá, calor de Brasília, desci, todo suado. Aí ele chegou para mim e ele falou, poxa, Denis, que legal essa ação, é legal que você é um cara mão na massa, né? Você tá aí e tal, não sei o quê. Ele falou, e eu vim te pedir uma ajuda, né? Tem uma missão aqui, mas pelo jeito não vai dar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu queria te convidar, né, para você ir até o Ministério da Educação, a gente vai ter um evento com o ministro da Educação.
Eu falei, mas quando que é? Ele falou, hoje, daqui 2 horas. Eu falei, tudo bem, eu tô lá, daqui 2 horas eu tô lá. Aí ele olhou para mim de cima e embaixo, né, e falou assim, então, mas era o ministério. Eu falei, eu já entendi, fica tranquilo. Larguei tudo lá, fui para casa, tomei um banho, botei um terno e gravata e 2 horas depois eu estava ao lado do ministro numa conferência de educação. E aí o pessoal na época fez um meme comigo que era assim, né? Denis de manhã, em cima do trio elétrico, Denis à tarde com o ministro da Educação. Então essa versatilidade, essa capacidade da comunicação com todos os públicos o tempo todo, isso é extremamente importante num líder, né? E muitas vezes é uma carência, é uma deficiência de pessoas muito técnicas e muito especializadas. O médico, o engenheiro, o advogado, que às vezes chegam num nível de tecnicidade que não consegue atingir o seu público. Então, peraí, eu estou fazendo esse podcast, qual é o meu público? São advogados, então eu estou falando numa linguagem que eles vão me entender, eu estou falando para um público de massa, como é que eu adapto a minha linguagem? Ou como é que eu tenho um tom de linguagem que eu consigo atingir todos os públicos, né? Que eu consigo dar uma nivelada. Então, a comunicação é extremamente importante para um líder que precisa vender, que precisa se comunicar bem para vender bem o seu produto, o seu serviço. Então, como você disse, né, antes de eu começar a disparar a falar, vendas é isso, né? O tempo todo nós estamos vendendo, até no âmbito pessoal. Por isso que aqui eu sempre falo de todos os aspectos da nossa vida, porque mesmo na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, o tempo todo nós estamos vendendo alguma coisa, né? E não é uma venda ruim, não é que eu estou vendendo algo ruim, eu estou vendendo, mas a gente está vendendo ideias, está vendendo emoções e os nossos serviços, né? Então isso é extremamente importante, essa comunicação, para que ela seja assertiva, para que a gente passe a mensagem certa para as pessoas certas. E para finalizar essa etapa, que é também o papel da liderança, é treinar pessoas para que elas sejam melhores que você, para que se tornem líderes tão bons quanto você. Então, eu citei o exemplo do Guilherme. Ele era meu gerente comercial lá em Brasília e hoje ele é reitor numa universidade em Goiânia. E a gente se fala sempre, ele fala, Denis, eu sempre te agradeço muito por tudo que você me ensinou e eu sempre ajudei ele a que ele chegasse a essa posição. Claro que depende muito da pessoa, mas eu nunca tirei o brilho de cada colaborador que estava comigo. Então, por exemplo, quando eu tinha a visita do CEO, do presidente da companhia na minha unidade, ele já me conhecia, eu não precisava ficar contando todo um discurso sobre mim. Eu tinha que falar das pessoas que trabalhavam comigo, porque elas é que faziam o meu sucesso. Eu só conseguia ser um líder bem-sucedido porque eu tinha essas pessoas. Então, nada mais justo do que na hora que esse líder supremo, que é um presidente, que é um CEO de uma companhia, visitar a minha unidade, eu mostrar às pessoas que, de fato, estão diariamente trabalhando para aquele resultado acontecer. E foi criando e gerando essas exposições das pessoas que elas conseguiram ser promovidas, que hoje elas alcançaram outras posições, né? Porque foram expostas também. Eu não posso esconder aquela pessoa, né? Bacana, pô, muito legal, vários insights gerados aqui. Mão na massa, do terceiro exemplo, muito legal. Segundo exemplo, você falou uma coisa interessante, que é a quebra de padrão. Cara, você trazer ali o robô, colocar quebra de padrão é uma estratégia muito forte do marketing e um gatilho mental que nós temos. Então, sempre que tiver quebra de padrão, a gente vai ter a atenção levada para aquelas redes sociais, trabalham muito isso, de maneira forte. E no primeiro exemplo é sair do seu dia a dia, um pouquinho, dar uma olhada no mundo lá fora. O Prevcast, ele surge exatamente como algo para ajudar os advogados a saírem um pouco do escritório deles, né? Verem como outros escritórios funcionam,
como outros profissionais olham para o mercado, para a gestão. Então, é muito legal. A gente chega no final aqui, Denis, cara, passa muito rápido muito rápido, mas o papo é muito enriquecedor. Acho que foram compartilhados conteúdos muito interessantes aqui, muito interessante mesmo. Então, antes de deixar aqui você fazer os seus comentários finais aqui, queria primeiro te agradecer muito por ter aceitado o convite, né? Foi um convite feito um pouco mais em cima da hora e você de prontidão falou, pô, vou lá, ação, né? Caramba, é muito legal isso, muito legal, obrigado mesmo. Obrigado por compartilhar muito conteúdo bacana aqui com a nossa audiência, tenho certeza que gerou vários insights nos advogados, gerou vários insights em mim. Cara, obrigado mesmo e, pô, tamo junto aí, precisar, tô à disposição. Obrigadão, cara. E eu que agradeço, Danilo, passo também para os meus seguidores, assistam ao Prevcast. E você disse um negócio agora extremamente importante, né? Muitas vezes, alguns profissionais não querem se expor perante os seus supostos concorrentes. E eu acho isso bacana quando você traz essa possibilidade de vários profissionais que atuam na mesma área serem capazes de trazer olhares diferentes. E a gente aprende com isso. Eu sempre digo que a concorrência, a gente não deve criticar a concorrência, a gente não deve ter medo da concorrência, a gente deve observar, aprender e tirar aquilo que você entende que é interessante. Olha, o meu concorrente faz algo diferente, mas é algo que eu entendo que para mim não faz sentido e outras coisas podem fazer sentido. Então isso é muito legal. Parabéns pelo podcast. Estou muito feliz. E olha só, agora para essa câmera aqui. Olha só, isso que é um podcast de classe. Você sai aqui e ainda recebe este presente personalizado. Então isso aqui não episódio, né? Com o meu episódio. Então não é para qualquer um, viu? Então assistam realmente todos os episódios, porque eu acho que vale muito a pena. Prazer também te conhecer, Danilo, assim, realmente um grande prazer estar aqui no podcast. Obrigado, Xandão, pela pergunta, me deixou aí meio reflexivo sobre o meu futuro, mas é isso, talvez só tenha faltado entrar no Big Brother, se o Boninho estiver assistindo, de repente, né, a gente me chama que eu vou. Vamos colocar aqui embaixo, então, Boninho chama o Denis. Chama o Denis, Boninho. Eu tô indo pro Big Brother facinho, né? Cara, muito legal mesmo. É o benchmark, né? O benchmark é uma ferramenta de mercado que o advogado não conhece, mas é exatamente um benchmark. Então, cara, obrigado. E não só isso, viu? Um recado para os meus amigos advogados que estão na minha rede, de Brasília, de Salvador, onde mais? Rio de Janeiro... todo o Brasil, né, que estão me seguindo também, quer saber mais sobre direito previdenciário, procure aqui o nosso canal, Prevcast. Boa, vem pro Prevcast, obrigado, Denis, obrigado você de casa, não esquece de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, como tem sido o Prevcast para você e também se inscreve, a gente se vê, valeu.